Olá, minha gente, mais uma vez estamos aqui para darmos início a mais uma escola bíblica da família e eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo profundamente que a graça do Senhor Jesus seja com toda a tua casa, com toda a tua família. Nesta manhã nós temos a oportunidade de podermos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, podermos crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus para a vida de todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã nós teremos um tema muito relevante, que abrange a vida de todo ser humano, independente de classe, independente de poder aquisitivo, independente se alguém tem poder aquisitivo ou não, se serve a Deus ou não, se acredita em Deus ou não. Todos nós somos, todos nós estamos dentro desse contexto. Esse tema de hoje abarca todos nós, seres humanos, porque todos nós passamos por esse processo, passamos por esses momentos, em que nós somos tentados na vida. E o tema de hoje é tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Quanto é importante nós termos a capacidade de poder fazer boas escolhas. E nós temos a oportunidade de fazer boas escolhas se nós tivermos uma mente cristã, uma mente renovada. A última aula que eu pude ministrar a você aqui pelo canal do YouTube da Toronto Bragança, trazia como tema quem domina a sua mente. Então é importante. O tema de hoje também está relacionado com o assunto que nós tratamos anteriormente aqui. Então é importante nós sabermos fazer boas escolhas, e as tentações nos levam a isso, a fazermos escolhas, sejam elas boas ou más. Então essa lição, com certeza, essa aula vai nos trazer um aprendizado muito relevante para a nossa vida, vai nos ajudar a nos proteger mais, a nos blindar diante das escolhas que a gente precisa fazer, porque essa responsabilidade está em cada um de nós. Nós precisamos guardar o nosso coração a fim de que nós possamos fazermos escolhas que venham influenciar a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta para o bem. Quero fazer menção aqui que as tuas escolhas, as minhas escolhas, elas não influenciarão somente a nós enquanto indivíduos, mas elas podem influenciar a vida daqueles que estão à nossa volta. Então é muito sério isso. Às vezes as pessoas, de forma ignorante, tomam algumas decisões na vida achando que só elas serão prejudicadas, porque elas entendem que a escolha não é correta, a escolha não é acertada, mas mesmo assim, por birra, por soberba, ela decide fazer aquilo. E aí, muitas vezes, de forma arrogante, ela expressa a sua ira, dizendo que não está nem aí, que não deve nada para ninguém, que ninguém tem nada a ver com a sua vida, mas aquela decisão, aquela escolha não vai afetar somente a sua vida. Ela pode afetar a vida dos teus filhos, ela pode afetar a vida dos teus pais, ela pode afetar a vida daquelas pessoas que você ama e que está à sua volta. Então, querido, nesta manhã, aproveitemos esse estudo para podermos entender, discernir acerca das escolhas e das atitudes que nós precisamos tomar na nossa vida. Então, que Deus te abençoe. Nós vamos
estarmos iniciando aqui, né? O tema é tentação, mais uma vez, o tema é tentação, a batalha por nossas escolhas e atitude. A tentação, ela não está condicionada a uma classe de pessoas, tá ok? A tentação, ela abarca todos, sem exceção, quem tem mais instrução ou não, pobre, rico, tá bom? Não interessa, serve a Deus ou não serve, acredita em Deus ou não acredita, você será tentado. Você enfrentará uma batalha interna no que diz respeito a fazer as suas escolhas. Você muitas vezes vai se encontrar em dúvida para poder tomar uma decisão e chegar à conclusão se aquela decisão que você precisa tomar é certa ou errada. Nós temos aqui nesta manhã o texto, né, que embasa o nosso estudo. Esse texto nós encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 11. Okay? Então, a palavra de Deus, como base para esse estudo, é a seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Tá? Então, passagem bíblica aqui que menciona a tentação de Jesus no deserto. Amém? O texto áureo dessa aula e nós encontramos na epístola primeira, tá, de João, no capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ok? Nós temos aqui um conceito de tentação, tá? Que é a verdade que nós somos desafiados a guardar em nosso coração, né, nesse dia, uma das verdades. Então, o conceito de tentação aqui, no sentido religioso, é a atração ou a sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos, tá? Então, esse é o conceito religioso de tentação. Nós precisamos entender, com base nesse conceito de tentação, que é bíblico, né? Nós vamos citar essa passagem bíblica mais à frente. É importante nós guardarmos no nosso coração
que a tentação ela se dá pela atração e pela sedução. E quando se trata de atração, o que nós entendemos no que diz respeito à atração? É que a atração ela é individualizada, ou seja, aquilo que atrai você pode não atrair uma outra pessoa. Então, por isso, a atração ela é individualizada. O tema da nossa lição, que traz a proposta de batalhar pelas nossas escolhas e atitudes, ou seja, nós travamos uma guerra para fazermos as nossas escolhas e as nossas atitudes serem manifestadas de forma correta ou não. Então nós travamos uma guerra, nós militamos nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada da vida, a gente guerreia todos os dias da nossa vida para que a gente possa então fazermos escolhas acertadas. E o apóstolo Paulo, em Gálatas, tá? No capítulo 5, versículo 17, Paulo ele fala sobre essa batalha. Paulo ele diz que nós estamos em uma luta constante, né, entre a carne, a nossa carne, com os nossos desejos, tá? Os nossos desejos desequilibrados, desregrados, né? Então nós travamos uma luta diária da nossa carne contra o Espírito de Deus que habita em todos aqueles que estão aliançados com o Senhor, todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, têm o Espírito Santo habitando nele. Então, o Espírito Santo, ele trava essa batalha contra a carne, contra os nossos desejos, e essa carne também trava essa batalha contra o Espírito, um se opondo contra o outro, não deixando que o outro faça aquilo que deseja. Está entendendo? Então, há uma batalha constante, né? Uma luta da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne, um opondo-se contra o outro, no sentido de não permitir, né, que aquele faça a sua vontade prevalecer. Então é importante nós sabermos disso. No que diz respeito à atração, o verbo atrair associado à ideia de colocar a isca em uma armadilha, tá? O verbo atrair é associado à ideia de colocar uma isca numa armadilha. Enquanto no original grego, seduzir significa colocar a isca no anzol, tá? Então entenda muito bem isso, tá? A tentação ela se dá pela atração e pela sedução, ok? Então nós somos atraídos e isso traz a ideia de colocar uma isca, ou seja, a isca ela é que atrai, a isca é que nos atrai. Então a ideia é de que a isca é colocada numa armadilha para nos atrair. Mas no original, o termo sedução traz a ideia de colocar uma isca no anzol para que a vítima possa então tentar tragar aquela isca, né? Mas ela não sabe o que está por trás da isca. Se nós soubéssemos, se muitos de nós soubéssemos o que está por trás da isca, nós não cairíamos nas tentações. Muitos caem nas tentações porque visualizam somente a isca, mas não sabem o que está por trás daquela isca. Quando você fisga aquela isca, você fica preso naquela situação, porque por trás dela havia ou há algo, né, que vai te trazer consequências, né, destrutíveis para a tua vida. Então, se todos nós tivéssemos a capacidade de discernir, né, quando as circunstâncias nos são apresentadas, né, se nós tivéssemos a capacidade de discernir isso, muitas coisas poderiam ser evitadas na nossa vida, ok?
Olha só, a tentação às vezes significa teste ou provação, tá? Um ponto aqui que a gente precisa citar. A tentação de Jesus, ela foi contínua e não se restringiu à tentação no deserto, tá bom? A gente citou aqui a passagem bíblica acerca da tentação de Jesus. Jesus ele foi tentado e a gente vai ver mais à frente que foi uma tríplice tentação. O diabo investiu, né, 3 vezes, né, na fase final da sua tentação, mas nós entendemos aqui, pela Escritura Sagrada, que o diabo não tentou Jesus apenas 3 vezes. Essas 3 vezes é que foram mencionadas, né, no Evangelho. Mas o texto de Lucas 4 mostra que Jesus foi tentado pelo diabo durante todos os 40 dias e 40 noites que ele esteve no deserto. Então aqui em Lucas 22, 28, Jesus ele fala isso, né, que os discípulos foram aqueles que estiveram sempre com eles e participaram das tentações de Jesus, porque eles vivenciaram junto com Jesus, eles viram Jesus ser provado, ser tentado constantemente. Satanás também procura o ponto fraco das pessoas para tentá-las nessa área, tá bom? Então é importante a gente citar isso daqui. Todos nós temos uma vulnerabilidade na nossa vida. Todos nós temos um ponto fraco na nossa vida. E é justamente neste ponto fraco que Satanás trabalha para tentar derribar o homem. Muitos caíram nos seus pontos fracos. É ali que ele trabalha, é ali que ele ataca. E nós precisamos aprender, né, com a palavra de Deus, aprender com esta aula desta manhã, a nos proteger, a nos blindar contra as astutas ciladas do diabo. Satanás é a principal fonte externa da tentação. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor e ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Então, justamente, o diabo está à volta, está ao derredor, né? E ele trabalha para tentar destruir a vida do ser humano. Então, o Satanás é a principal fonte externa da tentação. Depois, é importante citar aqui que não é pecado ser tentado. Não é pecado ser tentado. Sim, ceder o pecado. Se nós cedermos o pecado, tá? Nós então estaremos indo na contramão daquilo que Deus quer que nós manifestemos a nossa fé, daquilo que Deus quer no que diz respeito à nossa caminhada. Então, se nós resistirmos à tentação, né, nós sairemos desta situação, desta circunstância, até mais fortes para enfrentar outros embates muito maiores. Então, ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, aí sim. Aí o pecado chega e com o pecado a morte também. Ok? Por fim, a tentação tem também a sua fonte interna, ok? A sua fonte interna está relacionada a cada um de nós. A tentação se dá pelos nossos desejos. Nós vamos ver isso mais detalhadamente, tá? Um pouco mais adiante, ok? Objetivo, querido. 2 objetivos, né, principais do nosso estudo de hoje primeiramente, mostrar que Jesus venceu a tentação. Jesus venceu a tentação, ok? Aí você pode dizer, mas Jesus é Deus. Verdade, Jesus é Deus. E Jesus, enquanto esteve aqui na terra, Jesus permanecia sendo Deus, tá? Jesus permanecia sendo Deus. Mas Jesus, ele tomou a forma de homem. Jesus se encarnou. E Jesus, ele foi tentado em tudo na sua humanidade. Jesus não foi tentado como Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Então Jesus é Deus. Então Jesus não foi tentado na sua divindade.
Seria muito fácil para ele. Ele foi tentado na sua humanidade, tá? Por isso ele abdicou, ele se despojou de todas as suas prerrogativas, de todo o seu poder. Jesus, ele não usou o poder dele em benefício próprio. Era isso que Satanás queria fazer com ele, tá? Então, Jesus venceu as tentações da vida dele enquanto aqui na terra, na sua humanidade, ok? E essa é a maior derrota de Satanás, é a maior frustração de Satanás, porque o Senhor Jesus venceu ele na sua humanidade. Por isso ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que maravilha! O Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu o diabo, o Senhor venceu a morte, e por isso nós estaremos desfrutando de todas as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, porque Ele venceu o mundo para nos fazer mais que vencedores. O segundo objetivo desta lição é o propósito de prevenir as consequências da tentação. Já falei um pouquinho sobre isso. Então, as tentações elas têm consequências, ok? Você precisa entender isso. E essa lição ela traz essa proposta, né? Ela tem como propósito nos prevenir, tá? Nos prevenir das consequências que as tentações podem trazer para a nossa vida. O primeiro tópico da nossa lição sobre a tentação, ela traz um episódio que aconteceu na saída do povo de Israel do Egito, quando eles passaram ali 430 anos, sendo humilhados, sendo escravizados, envergonhados, até que Deus, através de Moisés, libertou o seu povo. E na caminhada pelo deserto, quando eles partiram lá de Sim, eles vieram para um local chamado Refidim. E ali em Refidim, quando eles chegaram, o povo de Deus, eles não encontraram água para beber, né? Eles não encontraram água para beber e começaram ali a murmurar. Eles começaram ali a fazer queixas em relação a tudo que eles estavam vivenciando ali. Então eles começaram a manifestar uma contenda em relação a Moisés, né, que era o líder que Deus levantou para poder libertar o povo do Egito. Eles contendiam ali com Moisés, tá? E ali eles também provaram a Deus, ou seja, eles tentaram a Deus, né? Fizeram o que não era bom aos olhos do Senhor. E ali em Refidim, por causa dessa tentação e por causa dessa contenda, Deus ali reprovou o povo, né? Eles contendiam com Moisés, né? Eles diziam: está o Senhor no meio de nós? Diziam para Moisés assim: por que tu nos tirastes da terra do Egito para que nós, os nossos filhos, o nosso gado, morrêssemos aqui neste deserto sem termos água para beber? É impressionante, gente. Aquele povo contemplou os milagres extraordinários de Deus na terra do Egito, as 10 pragas, o grande livramento, a passagem pelo Mar Vermelho, né? A derrota de Faraó, um milagre nas águas de Mara. Quando eles chegaram ali nas águas de Mara, as águas de Mara eram amargas. Eles ali continuaram ali murmuraram também, né? Reclamaram porque não tinha água para beber, e Deus ali fez um milagre. Mandou que Moisés jogasse na água um lenho, uma madeira, e as águas se tornaram doces, e eles saciaram a sede deles ali. E chegando aqui novamente, eles se queixam, eles provam a Deus, eles questionam a Deus de forma arrogante: está o Senhor no meio de nós, né? Se depararam com mais uma dificuldade na vida.
As tentações, elas ocorrem nos momentos de dificuldades na vida da gente. Quantas pessoas tomaram decisões erradas em momentos difíceis na sua vida, em circunstâncias adversas, não tiveram cabeça, não tiveram tranquilidade, não tiveram equilíbrio emocional, não tiveram a capacidade de guardar a sua mente, de pôr a mente para funcionar, raciocinar de forma correta, não tomando decisões precipitadas, e hoje estão pagando um preço muito alto por conta disso. Então aqui esse povo, ele vivenciou isso. E queridos, há aqui um paralelismo neste episódio que aconteceu em Refidim em relação ao povo de Israel com Jesus. Por quê? Porque o povo de Israel, ele teve, né, um momento da adversidade diante deles, e eles tiveram a capacidade de fazer a escolha, e eles escolheram murmurar, eles escolheram se queixar de Deus, eles escolheram, né, afrontar a Deus. Jesus também foi tentado em um momento difícil da sua história, mas ele decidiu não murmurar, ele decidiu não desobedecer a Deus, ele decidiu enfrentar aquela tentação, ele decidiu resistir à tentação e venceu a tentação. Então, o que há de semelhança entre a tentação do povo de Israel e a tentação de Jesus? É que ambos enfrentaram a situação, ambos passaram pela dificuldade, só que o povo escolheu desobedecer. O povo escolheu murmurar, enquanto Jesus escolheu obedecer a Deus, escolheu glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Então, aqui em Refidim, Deus, ele é um Deus de memória. Ele é um Deus de memória. E ele chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Por quê? Massá significa tentação e Meribá, contenda. Então ali houve ali uma tentação do povo. O povo procurou provar a Deus. Está o Senhor no meio de nós ou não está? Né? E Deus ficou aborrecido com o povo. Ficou irado com o povo. Querido, é muito sério. O povo se levantou contra Moisés, contra o líder, contra aquele que Deus havia estabelecido sobre o povo para tirar o povo e colocar o povo numa terra que manava leite e mel. Isso é muito sério, né? Quantas pessoas se levantam contra o seu líder? Quantas pessoas se levantam contra o seu sacerdote, né? Você tem todo o direito de discordar do seu líder espiritual, do seu pastor. Você tem todo o direito, mas você não pode faltar com respeito. Você não pode tocar, né, na chamada do seu líder. Você não deve fazer isso. Deus não se agrada. Você pode discordar do seu líder com argumentos, com respeito, com humildade, com mansidão. Dizer que você não concorda com tal situação, mas você querer manifestar uma contenda com seu líder, cuidado. Respeite aquele que tem buscado, né, cuidar da sua vida. Respeite aquele que tem procurado se preparar para poder ensinar a palavra de Deus para você. Faça isso. Não se queixe de Deus, né? Não prove a Deus. Não caia na tolice de querer murmurar diante de circunstâncias, querer pôr Deus à prova, que Deus não aceita isso. Deus aqui fez outro milagre nesse momento em Refidim. Por quê? Porque Deus chamou Moisés e disse: toca na rocha em Horebe, toca na rocha, fere a rocha, porque eu vou dar água para esse povo beber. E aconteceu assim, né? Saiu água da rocha e o povo saciou sua sede. Então, nunca se engane pelo fato de Deus abençoar a sua vida, fazer um milagre na sua vida. Nunca se engane que Deus esteja satisfeito, tá? Essa é a prova. O povo viu muitos milagres no deserto, mas Deus não se agradava deles, das atitudes deles. Deus proveu codornizes quando eles tiveram fome. Deus fez com que as águas de Mara ficassem doces para que eles saciassem sua sede. Deus proveu todas as necessidades do povo,
Só que a geração murmuradora, a geração que se rebelou contra o Senhor, eles morreram no deserto e não entraram no repouso do Senhor. E eles viram os milagres desde o Egito. Então nunca se engane. Nunca se engane pelo fato de Deus estar abençoando a sua vida, te provendo algumas coisas, fazendo alguns milagres. Não significa que Deus está satisfeito com a tua vida, com as tuas atitudes. Não significa, não. Não se engane com isso. Esse aqui é um ponto que nos prova isso. Deus deu água para o povo, mesmo o povo murmurando. Ele não deixou o povo morrer de sede. Mas Deus reprovou a atitude do povo. E Deus, sendo um Deus de memória, ele disse: este lugar vai se chamar Massá e Meribá, por causa da tentação, por causa que o povo me provou, me tentou, questionou de mim e contendeu comigo, se rebelou contra mim. Então, é muito sério isso aí. A tentação, ela pode se apresentar também como um teste, ok? A tentação, ela pode se apresentar também como um teste. Isto é muito comum lá no Antigo Testamento, né? Em 1 Reis, capítulo 10, 1, a gente tem aqui o episódio da rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, né? Para testar Salomão, testar a sabedoria de Salomão, porque ela tinha ouvido falar a respeito da sabedoria de Salomão, então ela foi ali também para provar Salomão. E o exemplo clássico, né, da tentação como teste, aplicando dentro desse contexto de teste, aconteceu em Gênesis 22, que é quando Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque, né? Então ali é um exemplo clássico, né? Um exemplo clássico dessa prova, desse teste, porque o texto diz o seguinte, que Deus tentou Abraão. Só que tentou aqui não está relacionado à tentação, né, no nível que Satanás imprime contra a nossa vida. Que tentou, ele tem um outro significado, né? No hebraico tentou vem do nissá, ok? Vem do nissá e significa testar e experimentar. Então Abraão ali, ele foi testado. Ele não foi tentado, ele foi testado. Então aqui o sentido é esse. Ele foi testado e experimentado, ok? Então Abraão foi posto à prova ali. Me dá o teu filho, sacrifica teu filho. E Abraão, no coração, sacrificou. No coração, Abraão sacrificou. Abraão, ele não titubeou na sua decisão, na sua escolha. Ele quis agradar a Deus. E quando ele levantou o cutelo para imolar o filho, Deus bradou dos altos céus: Abraão, não faças isso. Agora sei que temes a Deus. Né? Então Abraão foi provado nesta situação e aprovado. Agora, ele poderia ter sido tentado a não fazer, né, aquilo que Deus havia pedido. Seria uma tentação do ponto de vista negativo se ele tivesse decidido não obedecer ao Senhor. Tá? Então ali foi um teste, foi uma prova que Deus submeteu a Abraão. Agora, nós temos também outros personagens bíblicos que foram tentados, né? Nós temos Davi, queridos. Davi, que no ano em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi estava no palácio. E quando Davi levantou-se da sua cama de tarde e passeando pelo pátio do palácio, ele viu uma mulher banhando-se, uma mulher chamada Betseba, uma mulher formosa à vista. E Davi foi atraído, né, por aquilo que viu. E ele mandou chamar a mulher, mandou que levasse aquela mulher até os seus aposentos, sabendo que ela era a mulher de um de seus soldados mais fiéis, que era Urias. E Davi ali, Davi se deitou com ela. Davi usou, né,
usou ou abusou da sua autoridade como rei e deitou-se com aquela mulher que não pertencia a ele. A Bíblia diz que nós não devemos cobiçar a mulher do próximo, não devemos cobiçar o servo ou a serva do próximo, não devemos cobiçar os bens do próximo, ou seja, aquilo que não é meu, eu não devo cobiçar. Então Davi cobiçou aquilo que não era dele, né? E ele fez isso, tá ok? Ele fez isso, e o que aconteceu com ele? As consequências, aquela mulher engravidou. E o que ele fez para esconder essa gravidez? Ele mandou chamar o soldado Urias, o marido dela, que estava na guerra, para vir, para que ele direcionasse o soldado para a sua casa, para que ele pudesse deitar com a sua mulher, pudesse desfrutar da presença da sua mulher, para que ela pudesse dessa maneira dizer que aquele filho, né, aquela gravidez era gerada por seu marido. E infelizmente, o que Davi fez? Não conseguindo mandar aquele homem para sua casa, porque aquele homem era muito fiel e ele ficou sentado à porta do palácio, Davi mandou matar, para esconder o pecado, para esconder o adultério, porque ele não conseguiu resistir à tentação. E aí as consequências vieram. As consequências desse pecado veio. Davi, essa criança gerada no adultério, ela morreu. Deus não permitiu que ela vivesse. E a partir de então, uma série de desgraças aconteceram na casa de Davi. Tamar, filha de Davi, foi estuprada pelo próprio irmão. E o outro irmão chamado Absalão matou esse irmão que a estuprou, que era Aminon. Absalão tentou futuramente, ele tentou no futuro tomar o reino de Davi. Depois Davi recuperou, porque Deus tinha uma aliança, uma promessa com Davi. Então houve uma série de desgraças. Absalão depois foi assassinado. Tá? Então uma série de circunstâncias catastróficas vieram sobre Davi, sobre a sua casa, por conta desse pecado, por causa dessa tentação que ele não resistiu. Deus perdoou Davi. Passado um ano, Davi levou o profeta Deus levou o profeta diante de Davi para confrontar Davi, para que Davi revelasse seu pecado, se arrependesse, confessasse. Davi assim o fez. Deus o perdoou, mas Deus disse para Davi: a espada jamais se apartará da tua casa. Então houve muita dor na casa de Davi. Davi passou por situações difíceis e Deus lhe disse assim: tu fizestes as escondidas, mas eu farei com que o teu inimigo, o teu próximo, deite-se com as tuas mulheres à luz do sol. Olha só, Deus trazendo juízo sobre a vida de Davi. Era um homem segundo o coração de Deus, mas não vigiou, não guardou o coração. Então, olha só a consequência da tentação. E eu tenho também aqui outra situação de José, que ao contrário de Davi, José foi tentado. José estava no Egito, na casa de Potifar, Ele era servo de Potifar quando foi vendido ali para o Egito, vendido pelos seus irmãos, e ali naquela casa o seu patrão colocou tudo sob o governo de José. José governava ali a casa dele, cuidava de tudo, dos negócios, dos afazeres ali. Só que a mulher desse camarada chamado Potifar começou a investir, porque José era formoso, José era bonito, era um jovem bem de boa aparência, Então aquela mulher foi atraída, foi atraída pela beleza de José, e ela desejava deitar-se com José, só que José lhe resistia, e isso era dia após dia.
ela lutava, ela investia, ela buscava, né, alcançar aquele objetivo que ela já tinha, né, concebido, né, na sua mente e já tinha dado à luz o pecado. Ela queria fazer realmente acontecer aquele mal. Só que José ia resistindo, até que um dia ela pulou em cima de José. E José correu, a capa ficou. José resistiu à tentação, sua capa ficou nas mãos dela e ela, de forma injusta, né? Injusta, maligna, vergonhosa, ela disse que José que havia tentado algo contra ela. Então José foi parar na cadeia, passou anos da sua vida na cadeia por conta desse episódio. Mas diante de Deus ele estava limpo, diante de Deus ele estava com conta em dias, não devia absolutamente nada, não havia débito. Por quê? Porque ele foi para a cadeia, ele perdeu sua liberdade física, mas não perdeu a sua liberdade moral, sua liberdade espiritual, sua consciência estava livre, suas emoções estavam guardadas em Deus. Por quê? Porque ele obedeceu, ele decidiu. Olha a diferença. Davi preferiu ceder à tentação, olha as consequências. José preferiu obedecer a Deus ali e resistir à tentação, olha as consequências de José. José passou para a cadeia e foi um líder ali dentro da cadeia, depois saiu da cadeia e se tornou governador do Egito, né? Então é isso que Deus faz, é isso que Deus promove na vida daqueles que são fiéis ao Senhor e que resistem ao mal. Amém, queridos? Gente, vamos em frente então, né? Vamos em frente aqui. A tentação de Jesus, ela se deu em três investidas de Satanás, né? Uma tríplice tentação. E é importante a gente mencionar aqui que quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado foi o Espírito de Deus. Olha só, o Espírito de Deus. Quando Jesus foi batizado, né, no Rio Jordão, e o Espírito Santo veio sobre a vida dele, né, e quando ele ouviu a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho profunda satisfação." Então dali ele saiu e o Espírito Santo de Deus o levou para o deserto para ser tentado. Tem uma lição importante aqui. Há circunstâncias na vida da gente que é Deus que nos leva para ela. Só que Deus não nos leva para ela com o intuito de nos fazer pecar. Deus não nos leva para esta circunstância difícil com o intuito de extrair de nós o que nós temos de mal. Não. É importante, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, não importa em que circunstâncias nós estejamos, nós venceremos, porque o Senhor está conosco. Agora, há um contraste também. Há momentos na vida da gente que nós mesmos nos conduzimos pela nossa própria vontade aos desertos, os desertos da vida, às circunstâncias adversas da vida. E nós somos grandemente assolados, terrivelmente assolados por conta de quê? Das nossas escolhas erradas. Então, se é Deus que está te provando em alguma situação dessa vida, permaneça firme, resista com paciência esta provação, esta tentação. Sabe por quê? Porque Deus está lá com você. Observe o que aconteceu com o povo no deserto, né? Observe, Deus estava com o povo. O povo foi conduzido por Deus no deserto. Foi Deus que tirou o povo do Egito e levou pelo deserto para colocar o povo numa terra boa, uma terra larga, uma terra espaçosa, numa terra de abundância.
Mas eles não entenderam isso. Deus estava com eles, mas eles preferiram se queixar, eles preferiram murmurar, eles preferiram se rebelar contra o Senhor. E pagaram um preço muito alto, porque eles não entraram no repouso do Senhor. Nós temos um repouso. Para nós está preparado uma vida que não está nesse plano aqui. Nós temos uma vida que está num plano superior, a vida eterna, a vida com o Senhor Jesus. O céu está preparado para o povo de Deus. Esse é o repouso. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em guerra constante. Mas há um repouso de Deus na eternidade. Se nós não resistirmos às tentações aqui, às provações, os testes, nós não passaremos por repouso do Senhor. Não existe céu, queridos, para desobedientes. Não adianta. Depois da morte segue-se o juízo de Deus. Não há o que se fazer depois da morte. O que tivermos que fazer para desfrutarmos de uma vida eterna ao lado do Senhor, nosso Deus, nós temos que fazer agora. O nosso papel é obedecer a Deus. O nosso papel é nos submeter a Deus. O nosso papel é guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos, porque o pecado traz morte. Então Deus tem bênção para a nossa vida, mas nós precisamos fazermos as escolhas certas. Então, o Espírito levou, Jesus para o deserto, tá? Então nós temos aqui a tríplice tentação. Ok? Então, a primeira das três últimas tentações. Por que três últimas? Lembra que eu falei logo no início que Jesus ele foi tentado durante os 40 dias. Não aconteceram somente a primeira, a segunda e a terceira tentação, não. Essas aqui foram as três últimas que Jesus manifestou, tornou conhecida para os seus apóstolos, né? Ele contou, com certeza, o que havia acontecido com ele naqueles 40 dias ali no deserto. Então, essa aqui foi a fase final da tentação, né? Que se deu em três partes. Mas ele foi tentado durante os 40 dias e 40 noites que ele esteve ali no deserto. O diabo investiu pesado, né? Investiu pesado. Agora, observe bem. A primeira tentação, o objetivo de Satanás, né, a investida diabólica, era incitar Jesus a usar os seus poderes em benefício próprio, né? Ele chegou em um momento de vulnerabilidade de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava com fome. E aí ele chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães e come. Olha só, se tu és, ele está condicionando Jesus como sendo Filho de Deus ali. E Jesus havia ouvido da parte de Deus 40 dias antes de que ele era o Filho amado do Senhor, né? O Pai bradou lá do alto dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ali Satanás incita Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães e come. No momento de vulnerabilidade, no momento de fraqueza de Jesus. Fraqueza ali do corpo, por causa da fome, né? O diabo, ele investe contra a nossa vida na nossa vulnerabilidade. Então tenha cuidado, vigia, esteja guardado em Deus, porque o diabo ele chega, uma hora ele chega, ok? Ele chega para tentar derrubar, né? Derrubar o homem, derrubar o marido, derrubar, né, o patrão, derrubar o funcionário, ok? Então temos que termos cuidado, ok? Vigia, porque o negócio é sério.
Então, a primeira investida foi essa. Mas o que Jesus fez? Jesus, ele usou a palavra, a própria palavra. Né? O texto lá de Deuteronômio, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ok? Então Jesus foi para onde está escrito, né? Palavra. Então o diabo veio pela segunda vez. E aqui o objetivo de Satanás nessa segunda tentativa era induzir Jesus a tentar o Pai e a persuadi-lo a um ato de vaidade. Por quê? Olha só, o diabo, queridos, ele é astuto. O diabo, ele é astuto. E o diabo, ele como Jesus foi para a palavra, né, na primeira tentativa de Satanás, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás foi também para a palavra. E ele disse assim mesmo. Ele levou Jesus para o pináculo do templo e disse outra vez: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem e te tomem pelas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então, o diabo sai para onde? Para o Salmo 91, versículos 11 e 12. O diabo usou a palavra para induzir Jesus a pecar. Então, cuidado, porque o diabo continua trabalhando da mesma maneira. Ok? Cuidado, que muitas vezes a palavra de Deus ela é te apresentada, né, com uma aparência, né, de que algo está tudo certinho, mas por trás há um engano, há uma distorção. E o diabo estava usando aqui a palavra para derrotar Jesus. Okay? Só que Jesus disse também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, que é uma palavra do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio, ok? Também Jesus combate ali a investida de Satanás, que usou a palavra, né? Mas a palavra não pode ser aplicada fora de contexto. Muitas vezes as pessoas, a Bíblia se contradiz, a palavra de Deus diz tal coisa num lugar e no outro diz outra. Só, queridos, que quando o Salmo 91 diz isso, né, que Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, em que sentido? Em que sentido essa proteção? No sentido de nós estarmos no esconderijo dele, no sentido de nós estarmos descansando nele, no sentido de nós estarmos com uma vida firmada nele, de confiança, de obediência, a palavra acima de tudo, ok? Então eu não posso, né, querer tentar a Deus achando que eu posso fazer tudo de forma irresponsável, que Deus tem que me livrar. Eu estou fazendo as escolhas erradas. Você está fazendo as escolhas erradas. É bem verdade que Deus é misericordioso, né? E Deus nos livra de todos os males. Deus ainda muitas vezes entra, né, na nossa vida para consertar as nossas tolices, as nossas besteiras que a gente faz, né? Mas nem sempre. Então Jesus ali ele foi induzido, né? Né? Se tu és o Filho de Deus, te atira daqui. Só que ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, na terceira ação de Satanás, tá? O diabo leva Jesus a um alto monte e mostra ali todos os reinos do mundo para Jesus. Mostra todos os reinos do mundo. E ao mostrar todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, Satanás diz para Jesus assim: tudo isso te darei, porque me foi entregue, se tu prostrado me adorares. Olha só, o diabo queria adoração. O diabo sempre quis ser igual a Deus, né? O diabo ele quis estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Não sei se você conhece essa história, né?
Mas o diabo, lá na eternidade, lá no céu, quando ele era um anjo de luz, ele quis ser maior do que Deus, ou pelo menos se tornar semelhante ao Altíssimo, e para estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. E por isso ele foi expulso do céu e se tornou o diabo, né? Se tornou Satanás, se tornou o adversário de Deus. E por conta disso odeia a obra de Deus, odeia a criação de Deus, odeia os homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, ele queria adoração, mas só quem pode receber adoração é Deus. Outro não pode receber adoração. Só Deus é digno de receber adoração. Então Jesus, né, disse, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Vai-te, Satanás. Né? E a Bíblia diz que Satanás não resistiu mais, porque ele foi combatido com a palavra. Né? Satanás se retirou e os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus naquele momento. Então é importante. Nessa terceira tentativa aqui, Satanás queria induzir Jesus a se apoderar do reino, se apoderar do domínio dos reinos do mundo por meios ilícitos, por meios ilegais. Né? Era um engano ali, tá bom? O que Satanás queria era adoração. Em troca disso, ele estava oferecendo os reinos deste mundo. Então Jesus, discernindo ali aquela situação, ele não se submeteu àquela tentação, àquele engano. Ali havia um engano, né? Havia um engano ali. Então Jesus sabia que ele tinha que morrer. Jesus sabia que ele tinha que cumprir a sua missão. Jesus sabia que tudo Deus entregaria, Deus o Pai entregaria para ele no que diz respeito, né, ao reino, às pessoas, à terra. Tudo isso Deus entregaria ao Filho, mas o Filho teria que cumprir a sua missão. E a missão era morrer na cruz. O propósito era conquistar tudo isso na cruz, fazendo-se sacrifício ali. E foi isso que Jesus fez. Jesus se tornou sacrifício ali. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E a conquista de Jesus dos reinos deste mundo acontecerá no futuro próximo. Estamos perto disso, porque vai haver o cumprimento dos últimos acontecimentos escatológicos, né? Vai ocorrer, né, num futuro bem breve. Eu acredito nisso, o povo de Deus acredita nisso. Vai haver a grande tribulação, vai haver a derrota do anticristo, né? E o Senhor Jesus, ele vai reinar na terra durante 1000 anos. Vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, com a sua igreja, com a sua esposa, com a sua eleita, que brevemente será arrebatada. Então Jesus tinha que cumprir. Os reinos seriam dele, sim, mas não naquele momento. Naquele momento o reino de Deus estaria no coração das pessoas que crescem, que pela fé recebessem este reino. Tá? Então o diabo queria distorcer, oferecendo reinos desse sistema maligno. Queria oferecer isso a Jesus, mas Jesus estava atento. E aí eu quero citar aqui um texto de Apocalipse 11:15. Né? Sabe por que Jesus não aceitou a proposta de Satanás aqui? Porque Jesus, ele sabe o que está preparado para ele, sabia e continua sabendo. Então no capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse, diz assim, olha: e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e no céu houve grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser reinos do nosso Deus
e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha aí. Olha aí por quê. Jesus, o diabo queria antecipar algo para Jesus, através do engano, através da mentira. Mas Jesus sabe que esse tempo aqui vai chegar para ele. Ele vai receber todos os reinos do mundo. Ele vai dominar, ele vai reinar sobre a terra, sobre as nações da terra. Jesus vai reinar junto com a sua igreja. Tá? Filipenses 2, olha só. Filipenses capítulo 2. Vou citar esses textos aqui para você. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes despojou-se dos atributos de si mesmo e tomou a condição de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, encontrando-se na condição de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e outorgou-lhe um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho daqueles que estão nos céus e dos que estão na terra, inclusive dos que estão debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Olha aí. Então Jesus foi sábio. Jesus discerniu a tentação ali. Sabia que havia ali um engano, uma mentira, e ele preferiu obedecer. Ele preferiu morrer na cruz, ao invés de receber das mãos do adversário todos os reinos do mundo. Né? A Bíblia diz o seguinte, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o diabo ele tem procurado enganar as pessoas. Ele tem procurado distorcer as verdades de Deus e tem pregado uma mentira no mundo. Cuidado com o que você ouve, cuidado com a doutrina que você ouve, cuidado com aquilo que você ouve da boca dos homens. Cuidado. Há doutrinas de homens e há doutrinas de demônios sendo disseminadas. Cuidado. A palavra de Deus é a verdade. Fiquemos com a doutrina do Senhor. Sejamos admoestados pelo Senhor. O Senhor é a verdade. Jesus Cristo é a verdade de Deus, revelada em carne, manifestada. Queridos, estamos indo para o término da nossa aula e gostaria aqui de mencionar aqui para vocês que a tentação de Jesus, pelo diabo, ela seguiu os mesmos parâmetros da tentação que o diabo imprimiu contra Eva e levou também Adão, ao pecado, à queda. O diabo continua trabalhando. O diabo continua trabalhando da mesma forma, querido. Olha, o diabo, ele usa a vulnerabilidade do ser humano. Olha o que eu vou fazer menção aqui, que nós encontramos em 1 João, tá? 1 João no capítulo 2, a primeira epístola de João no capítulo 2, e no versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a vanglória da vida, não é do Pai, senão do mundo mesmo. E o mundo passa,
e suas paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então observe, na sua Bíblia, você pode encontrar uma outra versão, um outro termo para a palavra desejo. Tá? A minha aqui fala desejo, mas algumas versões bíblicas que traz o termo concupiscência, que é a mesma coisa. Então, a Bíblia diz o seguinte, que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aqui na minha versão diz vanglória, mas talvez na sua versão esteja soberba da vida. Então esses 3 pontos aqui, eles falam da vulnerabilidade da raça humana. E o que é isso? A concupiscência da carne são os desejos da carne humana. Né? Então, o diabo procura de alguma maneira desequilibrar, né? Desequilibrar. Então, quando esses desejos são desequilibrados, nós erramos, nós falhamos, nós desobedecemos a Deus. Então, da mesma maneira como o diabo tentou Jesus, ele tentou Eva e tenta os seres humanos também, tá? Então, a concupiscência da carne, ela foi instigada por Satanás, já provocou ali Jesus quando Jesus teve fome, ou seja, a carne dele precisava de comida, de alimento, né? Mas naquele momento ele sabia que o diabo estava tentando ali derribar ele. O diabo estava tentando ali fazer com que ele moralmente e espiritualmente fosse abatido ali naquele momento. Tá? Então essa é a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos é quando nós somos atraídos por aquilo que vemos. Né? Foi o caso de Davi, que viu a Betseba. Foi o caso de Sansão, que foi atraído e traído pelos seus olhos. Sansão não suportava, ele olhava e era atraído e seduzido, né? Ele sabia que não podia casar com uma mulher que não fizesse parte do seu povo, do povo de Israel. Mas ele, ao ver uma mulher em Tímina, né, da terra dos filisteus, ele se agradou dela e casou com ela. Atraído pelos olhos, por aquilo que via. Depois ele se prostituiu, porque viu uma prostituta e se deitou com ela. Mais um pouquinho à frente, ele viu Dalila, né? Ele viu Dalila e também caiu na mesma armadilha. Na primeira, quando ele se agradou de uma jovem de Tímina, da terra dos filisteus, os pais dele chamaram a atenção dele, dizendo: não tem mulheres no meio do nosso povo, Israel, nem na casa dos teus irmãos. Mas ele disse: ela me agrada aos olhos. Né? E a gente sabe o fim de Sansão, né? O fim de Sansão foi um fim glorioso, no sentido de que Deus deu a ele uma chance de destruir o povo inimigo, que era para ele ter feito enquanto juiz de Israel. Mas a concupiscência dos olhos, né, fez com que ele fosse humilhado, que ele se tornasse como um palhaço para divertir aquele povo inimigo de Deus. Ele foi preso, né, foi humilhado, foi envergonhado, mas Deus ainda teve misericórdia dele. Então, a concupiscência dos olhos é quando nós somos atraídos pelas coisas, né, que estão diante de nós cobiçamos as coisas que estão diante dos nossos olhos, nós somos seduzidos, né? A isca de Satanás está ali para nos seduzir, né? Observe que eu falei que o que tem por trás da isca é que vai trazer a consequência, né? A gente só enxerga a isca quando a gente fisga a isca, não é? Está lá o anzol e nós ficamos presos àquelas situações, né, destrutivas da nossa vida.
E por fim, a soberba da vida, que é a exaltação do ego, né? É o espírito altivo, é a arrogância, é a prepotência. A Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, dá graça àqueles que são humildes. Então, o diabo trabalhou na vida de Jesus da mesma forma que trabalhou na vida de Eva e do Adão também. A diferença é que Jesus resistiu à tentação. Jesus não cedeu à tentação e Adão e Eva caíram. Se você for observar o texto de Gênesis, a serpente, ela engana a Eva, né? Ela engana a Eva, apresenta o fruto, né? A Eva, ela é também atraída pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida também. Por quê? Porque a serpente apresenta o fruto e a Eva, ela sente o desejo, ela diz: árvore boa, árvore desejável para se comer, agradável aos olhos. E também árvore boa para dar entendimento, ou seja, o entendimento de conhecer o bem e o mal, né? O diabo ele disse para ela assim: vocês não morrerão se vocês comerem esse fruto. Pelo contrário, vocês se tornarão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal. E aí a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, os olhos da alma se abriram. E eles passaram a conhecer o bem e o mal. Okay? Então Eva foi atraída pela concupiscência da carne quando ela desejou comer o fruto, né? Ela foi atraída pela concupiscência dos olhos quando ela viu o fruto dizer agradável aos olhos. E ela caiu na soberba quando ela quis ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o diabo trabalhou exatamente na vida de Jesus, desta mesma forma, né? A concupiscência da carne, quando ele diz: transforma essas pedras em pães e come, para satisfazer a tua carne, o teu corpo, a tua fome, a tua debilidade. A concupiscência dos olhos, quando ele mostrou os reinos do mundo para Jesus, ele queria atrair Jesus pelos olhos. E a soberba da vida, quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, te atira daqui, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos por isso. Então, o diabo continua trabalhando dessa mesma maneira, né? O salmista Davi, no Salmo 103, ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. O que você está colocando diante dos seus olhos? O que você assiste na TV? O que você vê no teu celular, no teu grupo de WhatsApp? Né? Muitos estão presos no anzol da pornografia. Muitos estão presos no anzol da violência, se satisfazem em ver violência, em ver sangue. Muitos se satisfazem na pornografia, coisa má diante dos teus olhos. Se você soubesse o mal que você está colocando dentro da tua casa, no teu aparelho celular, você não sabe a maldição que é isso. Davi disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então tome cuidado. Você pode ser tentado a cometer suicídio. Você pode ser tentado a se vingar. Você pode ser tentado a abandonar tua família, abandonar teu marido, abandonar tua esposa, abandonar teus filhos. Você pode ser tentado a matar alguém que te fez mal, que te constrangeu em uma situação, que te humilhou, que te defraudou, que fez com que você perdesse, que te prejudicou em alguma coisa. As tentações, elas são geradas nesses momentos, nessas circunstâncias, em momentos de vulnerabilidade da gente. Talvez você foi ofendido por alguém, você guarda uma mágoa no teu coração e você espera o dia da vingança. Não faça isso. A palavra diz que do Senhor é a vingança, não é nossa. Nós precisamos entregar a Deus tudo isso. Ok? Nós precisamos entregar a Deus tudo isso.
não vamos ceder à tentação. Ceder à tentação é pecado. Ser tentado não. Às vezes a gente ouve algumas pessoas, por falta de entendimento, dizendo o seguinte, que nós somos tentados por Deus. Oh, meu Deus, por que tu está me tentando? Eu já ouvi pessoas falar assim, Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Para encerrar, eu vou citar aqui o texto de Tiago, tá? Ele fala sobre a tentação. Então tome cuidado. A tentação, ceder à tentação é trazer derrota para a nossa vida. Tá? É ceder à tentação, é trazer males para a nossa vida. Não ceda à tentação, resista, você pode resistir. Né? Talvez você diga, eu não consigo resistir à tentação, é mais forte do que eu. É maior do que eu, mais forte do que eu. Eu vou te dizer uma coisa, a tentação não é maior que você. Se você crê na palavra de Deus, se você tem as Escrituras como palavra de Deus, você crê nisso, eu quero te dizer que a tentação, ela não é maior do que você pode. Não é. Eu vou te mostrar aqui, já, tá bom? Então, em Tiago, tá, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que resiste pacientemente às tentações, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor Deus tem prometido aos que o amam. Olha aí, olha a bênção, olha a promessa aqui. Aqueles que resistem à tentação de forma paciente, olha só, são felizes, bem-aventurados. Queridos, mas só tem uma coisa aqui importante. Você só vai sentir isso, essa felicidade, essa bem-aventurança, se a tua mente for dominada por Cristo. Porque se a tua mente não for dominada por Cristo, você vai ter a mesma atitude do povo de Israel, que estava livre da carga do Egito, da humilhação, da escravidão, e queria voltar para lá, porque estava sendo provado aqui, passando por dificuldade, por circunstâncias difíceis, e eles desejaram voltar para o Egito, queriam voltar para lá e permanecer sendo escravos. Olha só onde o ser humano pode chegar com uma mente mundana, uma mente que não é a mente de Cristo. Então, você só vai experimentar essa bem-aventurança aqui, da alegria, sabe, da felicidade de resistir às tentações com paciência, se você tiver uma mente renovada, uma mente cristã, conforme aquela aula anterior que eu mostrei para vocês. E aí, quando a gente se posiciona dessa maneira, como bem-aventurados, né, nós seremos aprovados e receberemos a coroa da vida que o Senhor Deus tem prometido aos que o amam. Aí no versículo 13 diz assim, olha: que ninguém diga ao ser tentado, sou tentado por Deus, porque Ele mesmo é isento do mal, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém. Ou seja, Deus não tenta ninguém, Deus permite a tentação, tá? Deus permite a tentação porque em meio à tentação Ele nos prova, Ele nos experimenta. Então, Deus não tenta ninguém. Se você achava que Deus tenta alguém, Deus não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal também e a ninguém tenta. Agora, Ele permite a tentação. Agora, por que Ele permite a tentação? Porque a tentação está em nós mesmos. Quer saber? Hein? Olha só, versículo 14. Sendo que cada um é tentado pela sua própria cobiça, a qual deseja ardentemente, por isso é arrastado, ou seja, atraído e seduzido para a concepção. No versículo 15 agora de Tiago 1. Assim, esta cobiça, tendo sido concebida,
dá à luz o pecado. E quando o pecado é consumado, gera a morte. Olha aí. Onde é que se dá a tentação? Em nós mesmos, por conta dos nossos próprios desejos, da nossa cobiça. Por isso Deus permite. Deus permite. Porque o desejo, a cobiça está em nós. Agora eu tenho uma coisa boa para te dizer. Que a tentação ela não é maior. Paulo, em 1 Coríntios 10, tá? Em 1 Coríntios 10, no versículo 13, tá? Guarda aí para você poder fazer a sua leitura depois, meditar, né? Se aprofundar no estudo. Em 1 Coríntios 10, 13, olha o que o apóstolo Paulo escreveu no que diz respeito à tentação. Ele diz: não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, senão que com a tentação dará também o devido meio de escape para que a possais suportar. Olha aí. Deus permite a tentação e com essa tentação ele vai dar o escape para que nós podemos suportar. Ok? Para que possamos suportar. E a tentação, ela é humana. É de nós mesmos. É por causa dos nossos próprios desejos. Então, querido, nós podemos vencer a tentação. Mas nós vamos vencer a tentação em Cristo. Nós vamos vencer essa tentação se nós estivermos firmados em Cristo. Nós vamos vencer essa tentação se a nossa mente for uma mente renovada. Se nós tivermos a mente de Cristo, se Cristo dominar a nossa mente, nós venceremos as tentações. Amém? Então, queridos, nossa aula chega aqui até o fim. Estamos chegando aqui no finzinho, tá bom? Guarde essas palavras. Guarde essa mensagem. Ouça aí quantas vezes você precisar. A palavra de Deus, ela nos sustenta. A palavra de Deus, ela nos guarda, ela nos blinda. Então, que Deus em Cristo te guarde, te livre de todo mal. Ok? Jesus, ele foi tentado. Outro dia, alguém fez um questionamento para uma outra pessoa, dizendo que Jesus, ele pecou, né? Jesus cometeu pecado porque ele não guardou um determinado ponto aí da Escritura que eu não posso citar aqui agora, tá? Por cuidado, tá? Então ele diz que Jesus pecou porque não guardou um ponto aí das Escrituras. Só que em Hebreus 4,15, a Bíblia diz: porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado como nós na sua humanidade. Assim como nós somos tentados, Jesus foi tentado também. Porque Jesus, ele estava no corpo, né, humano. Ele viveu a sua carne aqui, né? Ele viveu a sua encarnação. Então ele foi tentado como homem em tudo, mas ele não cedeu à tentação, porque ceder à tentação é pecado. Então, como o Tiago disse, que nós somos atraídos e seduzidos pela nossa própria cobiça, né? Uma vez a cobiça tendo sido concebida, ela dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Ou seja, enquanto é o desejo aqui, quando a gente concebe ali o desejo na nossa mente, no nosso coração, ainda não pecamos. Quando se dá à luz o pecado, que é quando através do desejo a pessoa começa a trabalhar, começa a maquinar, vou fazer assim, vai ser tal hora, vai ser em tal lugar,
ela já deu à luz o pecado. Por quê? Porque ela já começa a trabalhar. Como ela vai fazer para executar aquilo que despertou nela enquanto cobiça? Não é pecado ainda. Mas quando você executa, quando você consuma o pecado, aí morte. Por quê? Porque o pecado gera morte. Foi isso que Deus disse para Adão. De toda árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, nem nele tocareis, porque no dia que assim fizerdes, vocês vão morrer. E a serpente os enganou. A serpente os enganou. Eles comeram do fruto, tocaram, não era nem para eles tocarem no fruto, mas eles tocaram e comeram. E morreram espiritualmente naquele dia. Okay? E, consequentemente, viria a morte física depois. Por isso que nós temos que passar pelo processo. Como por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Nós não fomos criados por Deus para morrer, mas infelizmente os nossos pais caíram. Os nossos pais fraquejaram, Adão e Eva. E aí a morte passou a todos nós. Mas nós temos um escape. Deus quer nos dar a vida eterna. Nós morreremos fisicamente, mas um dia o Senhor há de ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo, e esses serão conduzidos para a eternidade, para estarem para sempre com o Senhor. Querido, que Deus te abençoe com essa palavra. Quero deixar um aviso aqui, que no próximo domingo, a nossa Escola Bíblica da Família, no Ministério da Toronto, em Bragança, estará funcionando normalmente, no sentido de podermos receber pessoas aqui, num número reduzido, é claro, mas nós já teremos a nossa próxima escola bíblica de forma presencial. E eu quero te convidar, se você quiser estar conosco, com o único objetivo e comprometimento de conhecer a Palavra de Deus, de aprender a Palavra de Deus, vem estar conosco, ser nosso amigo, está nos ouvindo aí, você que é de outra religião, você pode vir, as portas estão abertas, tá? Mas eu não quero mudar da minha religião. Não precisa, tá? Não precisa, não é esse o objetivo. O objetivo é você conhecer a palavra. O objetivo é você estar comprometido com a palavra. Então, se você quiser estar conosco no próximo domingo, você é o nosso convidado. Vem para cá com a gente, que eu tenho certeza que você vai aprender muito de Deus, você vai aprender coisas maravilhosas de Deus, você vai crescer na palavra, tá? E a bênção de Deus vai estar sobre a tua casa. Quero orar com você. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos. Rendemos a ti gratidão por esta manhã. Quero agradecer pela vida de todos aqueles que acompanharam esta mensagem, que se deleitaram com a palavra do Senhor, que foram agraciados, abençoados, que foram tocados. Abençoa de forma poderosa, graciosa a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, hoje nós teremos nosso culto de Santa Ceia. Que maravilha! Glória a Deus! Nossa vitória está chegando, as portas dos templos estarão se abrindo outra vez e nós estaremos aqui para adorar o nome do Senhor outra vez. Amém, queridos? Santa Ceia hoje do Senhor, e a igreja estará cercando a mesa do Senhor em número bem reduzido, mas nós já estamos aí começando a desfrutar da nossa vitória. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua cidade, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém.